Ali Abdelaziz é sem dúvida alguma uma das figuras mais polêmicas do nosso esporte. O cara é empresário dos grandes nomes, principalmente dos grandes nomes russos. Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov e agora o Ankalaev. O Ali Abdelaziz ganhou destaque recentemente às vésperas da luta com o nosso brasileiro Alex Poatan. Ele cumpriu um papel ali fundamental para a promoção da luta e até hoje tá fazendo esse papel. O cara sempre que tem a oportunidade fala sobre o Poatan e sempre dá uma alfinetada. O Ali Abdelaziz foi o cara que assumiu as rédeas do Twitter do Ankalaev. O Ankalaev é um cara quieto e o Ali Abdelaziz, sabendo disso, pegou a conta do Ankalaev e começou a disparar para todo lado. E isso já faz um tempo. Falando que o Poatan tava fugindo, falando que o Poatan era isso, aquilo, até sobrou pro próprio Jiri Prochazka, Jamal Hill e todo mundo da divisão. O Ali Abdelaziz encheu o saco de todo mundo. E aí todo mundo acha, né, que é o Ankalaev, mas não. Quem é o cara, o falastrão mesmo, é o empresário. Recentemente, o empresário fez uma nova declaração. Ele falou que o Poatan teve a sua carreira projetada pelo próprio UFC. Teve o seu caminho facilitado. O Alex Pereira, ele foi projetado. O UFC tem os melhores matchmakers do mundo, os caras que cuidam das lutas, do casamento das lutas. E assim como você, Usman, você deveria ter sido campeão 3 lutas antes de disputar o cinturão. Aquilo foi arquitetado. Mas o Ankalaev, ele deveria ter sido campeão há 2, 3 anos atrás. O Alex nunca teria sido campeão. E eu vou falar uma coisa novamente. Se eles lutarem novamente, e provavelmente lutarão novamente em outubro, será pior para o Alex. Tá aí, o empresário falando que o Poatan teve o seu caminho facilitado, projetado pelo próprio UFC. Mas se a gente analisar bem aqui, pessoal, olha só. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aí. A gente vai analisar aqui agora o cartel do Ankalaev e comparar com o cartel do Poatan. Vamos olhar as últimas lutas aí, pelo menos as últimas 10 lutas. Vamos fazer assim? Ó. Vamos começar aqui. Depois da derrota pro Paul Craig. Aqui esse cara aqui, ó. Sem expressão nenhuma, eu já dei uma olhadinha aqui no cartel dele. Esse aqui também é um brasileiro, ó, que o Ankalaev venceu em 2019. Esse brasileiro não tá mais no UFC. Esse aqui também não tá mais no UFC. É um cara aí que tem um cartel bem negativo. Se eu não me engano, tá vindo de 4 derrotas esse camarada aqui, ó. É isso, ó. É isso mesmo. Já deve ter sido demitido, ó. Veio de 4 derrotas. E aí, o Ankalaev lutou contra o Cutelaba. Começou aqui a aumentar um pouquinho o nível, mas mesmo assim, lutou 2 vezes com o Cutelaba. Olha só, não sei nem porquê. Lutou 2 vezes no mesmo ano, nocauteou o cara 2 vezes. Meio que ficou andando em círculo ali, não entendi. Aí teve uma luta com o Nikita Krylov, que é um cara mais duro, mas é um cara também que vai e volta no ranking, nunca consegue chegar lá. Aí lutou com o Ozdemir, que é um ex-candidato ao cinturão, né? Ele disputou o cinturão já, um bom lutador, um desafio aqui legal, mas aqui também, ó, mais uma decisão. Lutou contra o Thiago Marreta, pós John Jones, que não era o mesmo Marreta, e teve trabalho aqui, hein? Tomou até um knockdown nessa luta. O Ankalaev teve problemas na luta com o Marreta, mas venceu bem, venceu por decisão unânime, uma luta de 5 rounds. E aí lutou com o veterano Anthony Smith, nocauteou. Mais um lutador aqui que já tinha passado o seu time, né? Tanto o Thiago Santos, o Thiago Marreta quanto o Anthony Smith não estavam nos seus auges. E aí já ganhou a disputa de cinturão. O cara que fica chorando, que não tem oportunidade, teve essa oportunidade lá atrás, em 2022. O empresário bate nessa tecla que o Ankalaev não teve a chance. Falou que já era pra ele ter sido campeão. Ué, mas o cara teve a chance de disputar o cinturão e não foi campeão? Então, a chance ele teve. Só não conseguiu vencer a luta. Fez uma luta com o Jan Blachowicz, uma luta disputada. Aqui sim, teve um desafio de verdade, né? E o seu primeiro desafio mesmo de verdade acabou em empate. Foi machucado na luta. Jan Blachowicz deu vários chutes ali na perna. Só com o Ankalaev, ao meu ver, ele até venceu essa luta aqui. Pra vocês não falarem aí que eu tô só criticando o russo. Eu acho que ele até venceu essa luta, mas não ficou claro. Então, foi isso. O UFC, os juízes ali na hora, deram empate. E aí o Ankalaev acabou ficando um pouquinho de escanteio. O que o cara esperava? O que o russo esperava aí, o Ali Abdelaziz? Que o UFC aparecesse e já desse outra chance pra ele? Não. E aqui, pessoal, nessa luta aqui com o Johnny Walker, que rolou outra polêmica. O Ankalaev deu um golpe ilegal no brasileiro. E aí, o juizão interrompeu a luta, perguntou pro Johnny Walker onde que ele tava e ele falou que tava no deserto. Aquele clássico meme, e aí o juizão encerrou a luta. Mas aqui deram uma luta como sem resultado, o que eu não concordo. Foi um golpe ilegal e o Ankalaev deveria ter sido desclassificado. Mas enfim, remarcaram a luta, ele foi lá, nocauteou o Johnny Walker e depois lutou com o Alexander Rakic, o Rakic voltando de lesão, se eu não me engano, tinha voltado, né? Lutou contra o Jiri.
E aí depois lutou contra o Ankalaev, o Jiri nocauteou o Rakit e o Ankalaev não conseguiu nocautear. Mais uma luta por decisão, e aí ele ficou parado. Ficou esperando a oportunidade, o Poatan foi fazendo as suas lutas, e aí depois ele conseguiu a disputa pelo cinturão. Aí que entra a questão aqui. O Ali Abdelaziz, o empresário, fica falando que o Poatan teve o seu caminho projetado, facilitado pelo UFC. Bora comparar aqui quem que teve um caminho mais fácil? Vamos olhar agora aqui o cartel do Alex Poatan. Poatan que fez a sua estreia em 2021 no UFC contra o Michailidze, um grappler. A primeira luta já colocaram aí o Poatan contra um cara ali da luta agarrada, tanto que ele buscou as quedas, mas rolou aquele nocautaço ali. O Poatan já estreou com estrelismo no UFC, deu uma joelhada voadora e já roubou a cena. Já mostrou que era de verdade ali na estreia. Na segunda luta, o Poatan enfrentou nada mais, nada menos do que o Bruno Blindado. O Blindado que vinha numa sequência muito boa na época, tava vindo ali numa sequência de vitórias e o UFC já colocou essa luta. Falou, pô, vamos ver se o Poatan tá preparado. Colocou um desafio de verdade e aí o Poatan venceu a luta por decisão. E muitas pessoas falam que depois dessa luta, o Blindado nunca mais foi o mesmo. Realmente, tomou uns golpes pesados ali, não foi nocauteado, mas o Poatan venceu. Depois de vencer o Bruno Blindado, o Poatan enfrentou nada mais, nada menos do que Sean Strickland. Na época, o UFC estava tendo até problemas para agendar uma luta do Poatan, o pessoal não queria enfrentar ele, e quem matou no peito a bucha foi o Sean Strickland. O Sean Strickland, na época, nem era campeão, olha só. E aí, era até o favorito, eu me lembro muito bem, o Sean Strickland era o favorito, tinha mais bagagem ali no MMA, mas não era esse nome todo. Já era o Sean Strickland, o mesmo Sean Strickland. Porque logo depois, poucas lutas depois, ele foi campeão. Mas não tinha o nome, então o pessoal na época não deu esse valor todo à vitória do Poatan. E a gente lembra, aquele nocautaço do cruzado de esquerda ali, conectou limpo no Sean Strickland. E hoje a gente sabe o quão difícil que é nocautear o Sean Strickland. Uma luta duríssima contra um ex-campeão. O primeiro campeão que o Poatan enfrentou, mesmo não sendo campeão na época, foi o Strickland. E aí entrou toda aquela narrativa do Adesanya, né? Depois de vencer o Sean Strickland, o Poatan finalmente conseguiu a chance de disputar o cinturão. Já tinha toda a história com o Adesanya, e até por isso que algumas pessoas falam isso, né? Que o caminho dele foi projetado, facilitado, mas se a gente olhar aqui no cartel, pessoal, Sean Strickland, Bruno Blindado, ao meu ver, isso daqui não é luta fácil, não. Não tem nada de caminho facilitado aqui. Muito pelo contrário. Antes de enfrentar o Adesanya, teve que enfrentar o Strickland. E essa vitória sobre o Strickland aqui envelheceu muito bem. Hoje a gente sabe o quão difícil que é nocautear o Strickland. E o Poatan conseguiu fazer isso de maneira fácil. Fez parecer fácil, na verdade. E aí o Poatan enfrentou o Adesanya, toda a narrativa, a gente já sabe, não precisa ficar explicando aqui. Se tornou campeão. E aí que depois que vem a coisa aqui. O Poatan foi nocauteado. Tava vencendo a luta, acabou se empolgando ali. O Adesanya conseguiu aquele nocaute, e aí muitas pessoas, depois do nocaute, aquele nocaute que foi impactante, falaram, já era, o Poatan já era. Nunca foi tudo isso, e blá blá blá, e blá blá blá. E aí que veio o anúncio. O Poatan anunciou aí a subida de peso, foi para o peso meio pesado, onde ele construiu a sua história de verdade, né? Se soltou do Adesanya, se desprendeu da narrativa e brilhou por conta própria. Venceu Jan Blachowicz, o mesmo adversário que o Ankalaev empatou. Poatan venceu uma luta apertada, o Blachowicz colocou ele pra baixo, então não tem essa, não lutou contra grappler, colocou ele pra baixo, ficou nas costas, não conseguiu finalizar. Poatan depois voltou, começou a crescer na luta em pé ali, na trocação, foi levando a melhor, foi minando e venceu. E aquela vitória ali do Poatan foi pra tirar o peso das costas. E a gente começa a ver aqui, pessoal, o nível dos oponentes. Sean Strickland, campeão. Adesanya, campeão. Lutou de novo com o Adesanya, campeão. Blachowicz, campeão. E aí, depois de vencer o Blachowicz, lutou com mais um campeão, Jiri Prochazka. O Poatan disputou o cinturão contra o Jiri, fez aquela vingança, a vingança do Glover, se vingou, né, entre aspas, porque o Jiri tinha vencido o Glover Teixeira e se tornou campeão do meio pesado. E aí, começou a história aqui. Poatan, logo na sequência, sem demorar muito, já enfrentou o Jamal Hill no UFC 300 e foi aqui que o Poatan ganhou todo o destaque, aquele nocautaço no Jamal Hill, mais um ex-campeão. Jamal Hill já tinha sido campeão também sobre o Glover Teixeira, então mais uma vingança. O Poatan era apelidado aí até aqui no canal como caçador de campeões, só lutando contra campeões. Todas as lutas, se a gente olhar pro Poatan, ó, ele teve quantas lutas no UFC, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lutas no UFC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lutas com campeões. Pessoal, que caminho fácil é esse aí que o empresário tá vendo? Poatan
é muito mais lutador que o Ankalaev. E não é eu que tô falando, que eu sou fã. Não. Os nomes aqui, os números falam por si mesmo. As performances. E anotem aí, o próprio empresário aqui tá falando que o Poatan tava lesionado. Tem coisa aí nessa história. Eu acho que na revanche a luta vai ser totalmente diferente. Voltando aqui, né, pessoal? E aí, logo na sequência, esse evento aqui, o UFC 300, maior evento da história do UFC. Que card, hein? Que card. Depois da luta ali do Justin Gaethje com o Max Holloway, aquele nocautaço, o Poatan fez a luta principal. E aí, eu pelo menos em casa pensei, pra superar esse momento aí do Justin Gaethje e do Max Holloway, vai ser difícil, hein? E não é que conseguiu não superar, mas trazer um momento emblemático também. Aquele nocaute do Poatan, né? O juizão indo para a luta, o Poatan não deixando o juiz se aproximar, voltando à luta, nocauteando o Jamal Hill com o primeiro soco conectado e depois fazendo a comemoração ali. Aquilo ali foi emblemático. Depois disso daí o Poatan foi para outro nível. Aí, pessoal, depois desse grande evento do UFC 300, o maior evento da história do UFC, o Poatan protagonizou mais um evento grandioso. O Michael Chandler ia enfrentar o McGregor no evento principal da Semana Internacional da Luta, e aí a luta caiu. O UFC acionou nada mais, nada menos do que Alex Poatan novamente, para enfrentar Jiri Prochazka, o ex-campeão, em uma revanche. E aí a gente já sabe, o Poatan nocauteou o Jiri parcelado, nocauteou no primeiro round com o cruzado, ele caiu, voltou no segundo e tomou o chutão e apagou. Nesse momento, o Poatan tinha salvado os dois principais cards do UFC do ano, os maiores cards. E tinha crescido muito, mas muito mesmo. Os principais eventos, a maneira como ele venceu, já tinha virado uma super estrela. E aí o UFC passou por mais uma situação de não ter luta em um outro grande evento e acionou o Poatan novamente, para lutar contra o Khalil Rountree. E aí que veio a rusguinha do Ankalaev. Aí que os caras ficaram bolados. Porque era pro Poatan enfrentar o Khalil Rountree? Não, era pra ele enfrentar o Ankalaev nessa data. Mas o Ankalaev é um cara que não traz entretenimento nenhum. O UFC tinha que trazer um evento legal, não um evento pra fazer as pessoas dormirem. Trouxeram o Khalil Rountree, luta de última hora, o Poatan bateu no peito e essa vitória aqui envelheceu bem, hein? Depois do que o Khalil fez com o Jamal Hill, amassou o Jamal, mostrou que tá no alto nível, que é sim um candidato digno à disputa de cinturão. Venceu o Khalil naquela lutaça, em condições precárias, o Poatan tava bem debilitado, tava doente, falou isso daí, e mesmo assim, venceu e se manteve como campeão. Pessoal, Poatan fez 3 lutas aqui, vamos contar aqui, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Deu até menos de 7 meses, o Poatan fez todas as lutas aí, 3 lutas pelo cinturão em um ano e quebrou o recorde. Ele quebrou o recorde de maior número de defesas de cinturão em um menor espaço de tempo. Se manteve como campeão e aí depois, mais recentemente, enfrentou o Ankalaev e perdeu o cinturão. Mas pessoal, o que a gente estava falando aqui era sobre o nível dos adversários. Só pelo jeito que eu falei aqui, a história, toda a narrativa, só a gente olhar, ó, o cinturão, 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 só campeões, ó. Desde a luta aqui com o Sean Strickland, foi só a luta com o campeão, com exceção do Khalil Rountree. Se a gente olhar aqui o nível dos adversários do Ankalaev, pessoal, é de dar risada fazer essa comparação. Não tem comparação. O Ankalaev nunca vai chegar no nível de estrela de Alex Poatan. E nem no nível como lutador. Poatan, ao meu ver, é muito mais lutador que o Ankalaev. E digo mais, vai recuperar o cinturão. E eu tô falando isso sinceramente. Eu acho que com os ajustes aí que o Poatan vai fazer, ele vai recuperar o cinturão. Como o inscrito aqui do canal falou, a primeira luta, o pessoal fala que foi uma surra, né? Parece que foi uma surra, do jeito que o empresário fala, mas não. 2 dos juízes deram 3 rounds a 2 pro Ankalaev. E não existe surra 3 rounds a 2, né? Enfim, é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. O que vocês acharam? Quem que tem o cartel com mais respeito aí, um cartel mais de peso? Quem que enfrentou os adversários mais difíceis no UFC? Ankalaev ou Poatan? O Poatan teve o caminho facilitado? Pelo amor de Deus, né? Não tem como um cara ter o caminho facilitado enfrentando só ex-campeões. Mas enfim, deixa aí sua opinião também nos comentários. Deixa o like, tamo junto, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.